Boa noite, irmãos. Nós estamos dando início à nossa reunião de oração. Hoje é dia 30 de julho de 2020. Nós estamos estudando o mais belo dos sermões do Senhor Jesus Cristo, o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. E eu convidaria você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Vamos ler o versículo 17 e 18. Vamos ler até o 20, mas nós vamos considerar apenas hoje os dois primeiros versículos dessa porção, que é o 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos orar? Senhor, te louvamos por essa noite, podemos abrir tua palavra e rogamos tua bênção sobre ela nesse momento, ó Pai. Fale aos nossos corações, pedimos que teu Santo Espírito seja o nosso mestre, o nosso professor nessa noite. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, como estamos estudando o Sermão do Monte, agora vamos falar a respeito do Senhor Jesus Cristo e o Antigo Testamento. Esses dois versículos, 17 e 18, ele dá início a uma sessão do Sermão do Monte. E nós vimos até aqui o Senhor nos ensinando aquilo que nós somos. E em seguida, ele nos ensina como as nossas vidas devem se manifestar no meio das pessoas. Então, o Senhor Jesus ensina o que nós somos e agora ele vai nos mostrar como é que devemos nos manifestar no meio das pessoas, aquelas que estão, que convivem conosco, amigos, parentes, vizinhos, e até mesmo estranhos que estamos, porventura, tendo algum tipo de conversa ou relacionamento. Podemos pensar em exemplos como numa sala de espera de uma clínica ou na fila de um supermercado, aquela breve conversa, enfim. Como é que nós vamos nos manifestar no meio dessas pessoas? Então, praticamente o Senhor Jesus Cristo quer nos mostrar isso por meio do Sermão do Monte. Jesus, ele age como um pai amoroso, recomendando ao seu filho como é que ele deve se comportar entre as pessoas. É algo mais ou menos assim. É como se o Senhor Jesus estivesse nos falando: agora, lembre-se bem de quem você é. E olhe as suas atitudes. Procure ver como você se comporta. E que as suas atitudes e o seu comportamento possam ser um reflexo da honra e do bom nome da sua família e de seus pais. Então, como crentes, nós devemos zelar pelo bom nome. Como vimos na semana, domingo, quando falamos a respeito da bênção de pertencer à família de Deus, nós temos um nome a zelar. Então, é como se o Senhor Jesus Cristo estivesse nos aconselhando: olha, você vai sair por aí, cuide bem do nome cristão, o nome que você carrega. E o Senhor Jesus Cristo vinha dizendo isso. Somos filhos de Deus. Somos cidadãos do reino dos céus. Por esse motivo, precisamos manifestar as características próprias de um povo celestial. Devemos agir com a finalidade de manifestar a glória de Deus. E assim, para que as pessoas possam serem estimuladas ao agirmos de acordo com manifestando a glória de Deus, ao agirmos manifestando a glória de Deus, nós iremos estimular as pessoas a glorificar também o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, as nossas atitudes levam o incrédulo a pensar, a meditar. Como é que você tem agido nesse mundo? Qual é a diferença? A diferença que você tem com as pessoas desse mundo? Os seus amigos incrédulos, eles sabem que você é um crente verdadeiro em Jesus Cristo? Ou não tem diferença alguma? A única diferença é que você diz ser cristão. Então, a maneira em que nós nos portamos nesse mundo, vamos manifestar a glória de Deus e estimular as pessoas
a glorificar também o Senhor Jesus Cristo. Vamos agir como filhos de Deus, para que as pessoas também glorifiquem o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a questão a ser estudada aqui é como devemos ser filhos de Deus, ou como isso deve ser feito. Como é que nós devemos agir? Qual é a maneira que nós devemos agir para que o nome de Cristo seja glorificado? A resposta, em poucas palavras, pode ser vista com vidas retas. Esta é a palavra que resume toda a vida cristã: retidão. Devemos viver vidas retas. Então, a resposta é: como é que podemos glorificar a Cristo por meio de nossas vidas? Através da retidão. O tema restante do Sermão do Monte trabalha justamente nisso. Ou seja, o tipo de vida que, como crentes, devemos levar. No que consiste essa retidão? O que devemos manifestar para que as pessoas também possam desejar glorificar o nome de Cristo? Qual é o seu caráter? Os versículos 17 a 20 de Mateus 5, que acabamos de ler, servem como introdução geral a esse assunto. Jesus ele introduz a questão toda de vida reta. Retidão deve ser caracterizada na vida do crente, na minha vida, na sua vida. Existem certas coisas que nós não somos proibidos de fazer, porém nós devemos saber quando fazer, onde fazer. Não somos escravo de regras e lei, mas nós devemos tomar cuidado. Aquilo que eu faço, aonde eu estou fazendo, os meus amigos incrédulos, eles enxergam naquilo que eu estou fazendo algo que glorifica a Cristo ou não? Então, guarde bem essa palavra, retidão. Nossa vida deve ser vida reta, vida de retidão. Aqueles que erram na prática da vida cristã, de uma vida cristã reta, são sempre aqueles que não estão seguros quanto aos princípios básicos da fé cristã. Nós podemos ver isto por meio de duas proposições. Na primeira, que estão nos versículos 17 e 18, Cristo afirma que tudo quanto ele ensinou e tudo quanto ele vai ensinar dali para frente, tudo quanto ele ensinará dali para frente, é absolutamente harmonioso com o ensino das Escrituras do Antigo Testamento. Os ensinos do Senhor Jesus Cristo, os ensinos que Jesus ele estará ensinando a partir daquele momento, não se contradiz com as Escrituras do Antigo Testamento. O seu ensino, nada existe que contradiz as Escrituras. E a segunda proposição ou suposição de Jesus está registrada nos versículos 19 e 20, que nós não vamos ver hoje, mas diz respeito à doutrina e à harmonia do ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o versículo 19 e 20 diz respeito às doutrinas que são harmoniosas com o Antigo Testamento, as doutrinas do Senhor Jesus Cristo, que se harmonizam com tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento. E estão totalmente desassociadas dos ensinos dos escribas, dos fariseus. Aliás, contradiz em tudo, frontalmente. Os ensinos, as doutrinas de Cristo são harmoniosas com o Antigo Testamento, mas se contradiz frontalmente com os ensinos dos fariseus. Esses dois princípios básicos, que os ensinos e as doutrinas de Cristo estão em harmonia com o Antigo Testamento, é a chave para compreendermos tudo quanto os 4 evangelhos registraram sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o Mateus, Marcos, Lucas e João registram aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou, registram tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez,
Tudo isto é de acordo com o que se diz no Antigo Testamento. Não está nada contradizendo ao Antigo Testamento. Então, o Senhor Jesus Cristo não apenas afirmou sua doutrina, como combateu as falsas doutrinas dos escribas e dos fariseus. Não é à toa que os escribas e os fariseus eles fundaram um fã-clube de ódio ao Senhor Jesus Cristo. Eles formaram um grupo de oposição ferrenha à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus não foi e nem é um homem politicamente correto. Quando foi necessário, ele denunciou o pecado. Ele denunciou a má conduta dos seus opositores. Ele citou as doutrinas perversas e falsas dos fariseus, dos escribas. O Senhor Jesus Cristo não procurava usar de palavras doces contra eles. Nós vivemos uma época em que qualquer objeção a ensinos errados deve ser evitada. As pessoas dizem que nós devemos evitar. Dizem que devemos manter o que nos une. E assim não atacar os que pensam o ensino contrário a alguma coisa da palavra de Deus. Isso não é correto, isso não é certo, isso não é bíblico. O Senhor Jesus Cristo ele confrontou os escribas e os fariseus dos seus falsos ensinos. Dizem que devemos ser amigáveis uns com os outros, unindo forças. Mas, de acordo com o Senhor Jesus Cristo, jamais devemos nos unir aos que pregam e ensinam doutrinas contrárias à sua palavra. Só porque um grupo é chamado de cristão, de evangélico, não é motivo para associar-se a ele. Pelo contrário, devemos denunciar suas doutrinas perigosas contra a fé cristã. Infelizmente, nós temos no nosso convívio amigos que frequentam grupos que se dizem ser cristão, né? Se propagam ser cristão, mas com doutrinas completamente distantes da palavra de Deus. São nossos amigos, às vezes são até nossos parentes, mas nós devemos fazê-los enxergar à luz das Escrituras aquilo que está sendo pregado em suas comunidades, em suas igrejas. Jesus sempre apontou o erro doutrinário dos fariseus. Quando nós lemos nos evangelhos, nós vemos muito bem isto. O Senhor Jesus Cristo, ele confrontando, porque os fariseus, os escribas, eles trouxeram uma tremenda confusão no que diz respeito às doutrinas que eles ensinavam. Na verdade, quando Jesus começou a pregar e ensinar, o Senhor Jesus se tornou um problema para eles. O Senhor Jesus se tornou uma pedra no sapato deles, ou, dentro do contexto histórico, uma pedra na sandália daqueles que eram chamados e considerados por muitos como doutores da lei. Então, de imediato, existia uma animosidade contra Jesus, por ele não ser... Primeiro, Jesus não era um fariseu, nem mesmo foi treinado numa escola de fariseus. Jesus não foi treinado entre eles. Jesus não frequentou as escolas costumeiras de um mestre da lei. Isso já, por si só, era motivo para desejarem aniquilar o Senhor Jesus Cristo. Jesus era um fora do sistema. Então esse era o motivo que os levavam a indagar. Quem que Jesus era? De onde que ele vinha? E quem que Jesus pensava que era para poder trazer todas essas doutrinas contrárias àquilo que eles vinham ensinando ao longo de séculos? Jesus ele não se tornou mestre por meio do sistema. E como eu disse, isso criou esse problema entre os fariseus. Os líderes religiosos e o povo em geral, mesmo aquele que não entendia muito das leis, eles sentiam perplexo por esse motivo. Porque Jesus ele criticava deliberadamente
aos fariseus. Ele criticava aos fariseus. E criticava os seus ensinamentos. Os ensinamentos que eles representavam. E mais ainda, Jesus apontava a falsa, o falso ensino deles e a falsa conduta deles. Muitas vezes pesando sobre o povo uma doutrina que eles mesmos não praticavam. Então isso trouxe revolta entre esses homens contra o Senhor Jesus Cristo. E aqueles homens que se intitulavam líderes, doutores, mestres do povo, eles haviam sido preparados para entender tudo o que eles ensinavam. Então eles tinham respeito do povo, mesmo que aquilo que eles ensinavam fosse contrário à palavra de Deus, e como muitas vezes era realmente contrário à palavra de Deus, mas eles tinham respeito do povo. Aí surge de repente um homem estranho às escolas dos líderes, um homem que não apenas ensinava, mas também praticava o que ensinava e denunciava aqueles líderes, denunciava a prática deles, denunciava o ensino deles. E ainda tinha uma outra coisa, uma coisa bem grave para os escribas, uma coisa gravíssima para os fariseus. Jesus não passava todo o seu tempo expondo a lei. Como eu disse, ele pregava uma doutrina e mostrava a graça e amor de Deus ao povo, doutrina que era introduzida por meio da prática. Ele ensinava sobre amor e praticava o amor. Ele ensinava compaixão e praticava compaixão. Ele ensinava perdão e praticava perdão. E essas doutrinas do Senhor Jesus Cristo, esses ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, eles eram elementos estranhos àquele grupo de religiosos. Para agravar a situação de Jesus, podemos assim dizer, diante dos seus opositores, o Senhor Jesus Cristo se misturava com o povo, com os publicanos, com os pecadores, com aqueles barra pesada. Jesus reclinava e comia com aqueles homens. Veja lá Mateus capítulo 9, versículo 11. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Então eles não aceitavam. Como é que Jesus pode comer com publicanos e pecadores? Em outras ocasiões nós temos outros exemplos do Senhor Jesus Cristo entre os pecadores, prostitutas, beberrões, até sendo acusado de ser um deles. E isso eles não aceitavam. Então, por causa disso, foi por essas coisas que Jesus sofreu oposição. E Jesus não apenas ensinava, mas praticava o seu ensino. E o ensino de Jesus era novidade a tudo que o povo, tudo que os líderes religiosos tinham visto até aquele momento. Então, era coisa nova. E assim, esses líderes, eles começaram a pensar que Jesus estava denunciando a lei e os profetas. Eles falaram: olha, Jesus ele é contra a lei, Jesus é contra os profetas. E começaram a denunciar isso. E a provocar o Senhor Jesus Cristo. Eles diziam que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando um caminho de acesso a Deus, mas diferente do que os profetas, do que a lei ensinava. Esse novo caminho de acesso a Deus, uma nova forma de agradar a Deus, contrário a tudo aquilo que esses fariseus e escribas ensinaram ao longo dos anos. Na verdade, Jesus não fez isso. Pelo contrário, Jesus denunciava aqueles homens que subjugavam o povo
num sistema religioso sufocante, do qual era impossível o homem ser recebido por Deus pela maneira em que os escribas, que os fariseus impunham sobre eles a lei e os profetas. Então, diante de tudo isto, Jesus esclarece que ele não veio revogar a lei e os profetas. Pelo contrário, ele diz que ele veio cumprir a lei e os profetas. O que Jesus fazia era mostrar qual tipo de retidão devemos manifestar. Ainda hoje muitos confundem esses dois versículos. De um lado tem aquelas pessoas chamados legalistas, dizem que Jesus está falando que a lei deve ser cumprida para poder agradar a Deus. Do outro lado estão aqueles que acham que Jesus aboliu a lei e introduziu a graça, e o crente não tem que observar coisa alguma, e ele pode fazer o que bem entender, qualquer extrapolia está aceita por Deus. Tanto um como o outro, os dois estão errados. Jesus rebate essas duas opiniões. Ele declara aqui nos versículos 17 e 18 esses dois pensamentos. Vamos ler de novo esses dois versículos. Não pensais que eu vim revogar a lei ou os profetas? Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, a melhor forma de compreender esses dois versículos é definir o significado da palavra lei e profeta. Qual é o sentido, qual é o significado dessas palavras? Podemos entender por lei tudo aquilo que foi entregue por Deus ao povo de Israel. Mas a lei consistia em 3 porções ou 3 seções. Nós sabemos disso. Existia aquela porção ou seção moral, a porção judicial e a porção cerimonial. A lei moral consiste nos 10 mandamentos e outros grandes princípios morais que foram estabelecidos e firmados para sempre, irrevogáveis. Já a lei judicial ela tem em vista a legislação dada à nação de Israel, que não tem nada a ver com o brasileiro, o americano, o japonês ou o alemão. A lei judicial foi dada à nação de Israel. Existem parâmetros que podem ser copiados? Existem. Pode sim, mas não se pode querer que um povo estrangeiro cumpra aquilo que Deus deu a Israel. Dentro das circunstâncias peculiares daquele momento em que o povo de Israel vivia, a lei cerimonial indicava como os judeus deveriam se conduzir em relação ao próximo, e o que eles deveriam e o que eles não deveriam fazer. E já a lei cerimonial, também que não tem nada a ver com outras nações, envolvia os holocaustos, os sacrifícios, os ritos e as cerimônias ligadas à adoração, no templo e em outros lugares onde eram realizados. Então, a lei cerimonial engloba todos esses... a lei, quando o Senhor Jesus fala que não veio revogar a lei engloba esses 3 aspectos. Tanto a lei moral, como a judicial e a cerimonial. Ela envolve esses aspectos que nós acabamos de falar. Então, o Senhor Jesus Cristo ele estava aqui se referindo a tudo quanto a lei ensina sobre a vida, a conduta e o comportamento do homem. Porém, todas essas coisas, elas eram figuras. Elas serviam como uma profecia sobre aquilo que foi perfeitamente concretizado de uma vez por todas por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. A lei, então, deveria ser considerada na sua totalidade. Lá no versículo 21 e diante, nós descobrimos que Jesus falava a respeito da seção moral da lei, que nós vamos ver mais para frente aqui. Então, Jesus veio cumprir todas essas leis.
e cumpriu todas elas. Já os profetas, essa expressão aponta ao que encontramos nos livros proféticos do Antigo Testamento. Os profetas ensinam a lei, eles ensinavam a lei, eles apontavam muitas vezes o erro do povo de Israel em não cumprir a lei de Deus. Então os profetas tinham essa finalidade, mostravam a dificuldade que o povo tinha por não estarem vivendo de acordo com a lei de Deus. E a incumbência do profeta era então chamar o povo, chamar a atenção do povo e chamar eles de volta aos caminhos do Senhor. Essa era a incumbência que os profetas tinham diante do povo de Israel. E os profetas, eles também eram pregadores que advertiam o povo, mas também apontavam para o aparecimento do Messias. Então, além dos profetas denunciarem o erro do povo que não estavam cumprindo a lei, eles também apontavam para o surgimento do Messias. Então, Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. Cumprir aqui não significa terminar a tarefa. Olha, eu vim aqui e acabei, terminei a tarefa. Daqui para frente esquece profetas, esquecem lei, porque eu as cumpri, eu as encerrei. Não, cumprir aqui tem o significado de prestar plena obediência a ela. Literalmente, levando às últimas consequências tudo quanto foi dito e declarado na lei e nos profetas. Então, quando Jesus diz, eu não vim para revogar, mas para cumprir a lei e os profetas, o Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo aqui que ele veio a prestar obediência ao que eles estavam ensinando. E Jesus, então, ele diz aqui, né, que não veio revogar a lei dos profetas, e ele acrescenta que enquanto um i e um tio, nem um i nem um tio passará até que tudo se cumpra. O versículo 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, nada irá deixar de ser cumprido. Jesus está declarando que enquanto o céu e a terra estiverem nos seus devidos lugares, coisa alguma da lei poderá passar. Nem o i, nem o tio. Não existe nada menor do que no alfabeto hebraico, não existe nada menor do que o i e o tio. Né? O menor ponto gráfico da menor letra do alfabeto gráfico, do alfabeto hebraico. E assim, Jesus absolutamente não deixou de cumprir, pelo contrário, obedeceu tudo o que a lei e os profetas diziam a seu respeito. E com essa declaração, então, Jesus ressalta com toda a sua autoridade que a lei de Deus havia decretado e que ela pode ser lida no Antigo Testamento, bem como tudo quanto foi anunciado a respeito dele por meio dos profetas, haveriam de se cumprir nele. Em resumo, Jesus está declarando que a lei e os profetas, em sua totalidade, apontavam para ele e seriam cumpridas nele. Até os menores detalhes seriam cumpridas nele. E nós sabemos disso quando lemos, por exemplo, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Até a sua morte e crucificação, nós temos textos do Antigo Testamento apontando para esse momento. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu tudo quanto faz parte da lei, tudo quanto foi dito pelos profetas, culmina em Jesus Cristo. Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. E essa é a mais tremenda reivindicação que Jesus fez em qualquer outra ocasião. Jesus disse, eu cumprirei o que o Antigo Testamento diz. Eu cumprirei a lei e os profetas. Então, tudo quanto há no Antigo Testamento é a palavra de Deus. Não podemos rejeitar.
Tem gente que fala, olha, eu não leio o Antigo Testamento porque isso é coisa do passado, eu só leio o Novo Testamento. Não, Jesus, ele nunca fez isso. Ele nunca isolou, ele nunca rejeitou o Antigo Testamento. Pelo contrário, tudo quanto a lei e os profetas disseram a respeito dele, elas permanecem em vigor até que tudo possa ser cumprido plenamente. Existem coisas ainda que a lei e os profetas falaram a respeito de Cristo que serão cumpridos ainda. Então, tudo será cumprido. Todos os detalhes, o detalhe mais ínfimo que se possa imaginar. Essa é a lei de Deus. Esse é o seu decreto. E nós vemos isso quando o Senhor Jesus Cristo, na ressurreição dele, por exemplo, lá em Lucas capítulo 24, e ele está andando ali no caminho de Emaús com 2 discípulos, e ele começa a conversar com ele a respeito, que os discípulos estavam preocupados e tristes com tudo que tinha acontecido, e Jesus fala do que eles estavam falando, e eles chegam para Jesus e falam, você é o único no planeta Terra que não sabe das novidades, você não lê as redes sociais a respeito, e Jesus pergunta para eles o que aconteceu, e eles falam a respeito, o Mestre Jesus, ele veio ao mundo, mas já morreu, já faz 3 dias que ele morreu. E aí então, o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 24, versículo 26 e 27, Jesus esclarece a eles assim. De fato, os discípulos ainda falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, que disseram que Jesus havia ressuscitado. Mas não viram ele. Então Jesus lhes disse, nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Continuando aqui, eu falei que até o 26, 27, agora eu vou ler o 26, eu li o 24 e 25, né? O 26 diz, porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E olha só o que Jesus diz para aqueles 2 discípulos. E começando por Moisés, que é a lei, discorrendo sobre todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então o Senhor Jesus Cristo começou a expor para eles Moisés, a lei e os profetas. E tudo que falava a respeito dele, o Senhor Jesus diz aqui. Então Jesus mostra para aqueles discípulos que, de fato, ele cumpriu aquilo que foi dito por Moisés, a lei, e pelos profetas. Então o Antigo Testamento não pode ser desprezado pelo crente. Nós temos que ler e valorizar. Agostinho dizia assim, o Novo Testamento, abrindo aspas, né, para as palavras de Agostinho, o Novo Testamento acha-se latente no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento acha-se patente no Novo Testamento. Em toda a Bíblia encontramos um só protagonista, Jesus Cristo. E Jesus veio cumprir a lei e os profetas. Sendo assim, nós devemos seguir de perto tudo quanto as Escrituras dizem a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele citou em abundância o Antigo Testamento, textos do Antigo Testamento, citou a lei, citou os profetas. E tudo isso constitui a palavra de Deus. Uma vez um jovem empolgado com o ensinamento herético que estava surgindo no meio de um seminário bíblico, seminário teológico, disse assim que nós não deveríamos levar a sério os primeiros capítulos de Gênesis, porque aquilo ali era mitologia hebraica. Aí eu pensei, como pode ser uma mitologia, pode ser um conto de fada? Jesus mentiu para nós quando Jesus cita, desde o primeiro capítulo de Gênesis, ele cita vários textos, ele fala que não é bom um homem estar só, mas que une a sua mulher, ele cita o dilúvio, cita Noé. Como é que a pessoa diz que não é para ser lido, porque não é verídico? Pelo contrário, todo, de Gênesis, desde o primeiro livro do Antigo Testamento, até o último livro, Malaquias, e ainda o Novo Testamento, todo é a palavra de Deus, e nós devemos considerar
era na sua totalidade. E tudo aquilo que foi dito e que não se cumpriu ainda, se cumprirá. E se cumprirá nos seus pequenos detalhes. Assim, permanecendo real, verdadeiro, fiel toda a Escritura. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não vier ao mundo buscar a sua igreja, estabelecer o seu reino e, depois de 1000 anos, aniquilar Satanás, aniquilar no sentido de mandar para o inferno Satanás e seus anjos, não aniquilar de acabar, porque falar aniquilar, alguns vão pensar que eu estou dizendo que existe um aniquilamento perpétuo da alma, mas não, existe o sofrimento eterno dos incrédulos. Mas enquanto Jesus não vier e der aquele último golpe, lançando Satanás, seus anjos e todos seus seguidores no lago do fogo, todas as escrituras serão cumpridas. Nós cremos nisso. Jesus veio para cumprir e ele cumpriu já grande parte delas. Devemos estar aqui prestando reverência à palavra de Deus, porque ela é santa e ela é verdadeira. E nós não devemos duvidar dela. Que Deus nos abençoe e que você possa não apenas crer, mas que você possa ler, meditar nas leis e nos profetas. Vamos orar? Obrigado a Deus por tua palavra. Obrigado, ó Pai, por teu grande amor para conosco. Abençoa-nos, ó Deus, agora quando vamos orar um pelos outros. Que o Senhor possa ouvir as nossas orações, os nossos clamores. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, os pedidos que serão colocados logo aí no Direto do Gabinete, aqui de memória, lembrando de alguns, Dr. Marcos Trauner, que, como eu disse, é conhecido dos irmãos, das irmãs especialmente, ele está com Covid, até a última notícia, ele está ainda entubado. A sua mãe também está com Covid. O líder dos ciganos, o nosso irmão Reginaldo, compartilhou que ele faleceu e ora para que os irmãos ciganos não se dissolvam, mas permaneçam firmes. Lembrar da Andréia, esposa do Silvio, ela também teve um problema. Nós iremos compartilhar ali o que o Silvio colocou a respeito dela. Vamos continuar lembrando dela em oração. Os demais pedidos, nosso irmão Arlindo, a sua saúde, o Nilson, agora parece que foi liberado cirurgias, né? Em Campinas. Então vamos pedir que Deus possa abençoar e os irmãos possam ser atendidos nas suas necessidades. Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite e até a próxima mensagem, assim Deus permitindo. Amém e obrigado.